Você já ouviu falar de Atlântida, aquela cidade lendária, descrita pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos, que simplesmente desapareceu no oceano em um único dia e noite? Imagine uma civilização super avançada, com uma engenharia incrível, palácios cobertos de metais preciosos e um poderio militar que dominava grande parte do mundo conhecido. E de repente, puf, sumiu. Esse é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Uma história que até hoje fascina e intriga pesquisadores, aventureiros e sonhadores. Será que Atlântida foi apenas uma alegoria de Platão, uma história para ensinar uma lição sobre orgulho e castigo divino? Ou será que existiu uma civilização real, uma cidade magnífica que foi engolida pelas ondas? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nesse enigma. Vamos explorar as teorias, analisar as evidências e tentar desvendar se Atlântida é apenas um mito ou uma verdadeira civilização perdida. Prepare-se para uma jornada incrível em busca de respostas. A história começa com Platão, nos seus diálogos Timeu e Critias. Ele descreve Atlântida com detalhes impressionantes. A cidade teria sido fundada por Poseidon, o deus dos mares, e seus descendentes meio humanos, meio divinos. Era um império colossal, localizado além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Segundo Platão, a ilha principal era maior que a Líbia e a Ásia juntas, com uma planície central fértil e montanhas que a protegiam dos ventos do norte. A capital, também chamada Atlântida, era uma obra-prima de arquitetura. Consistia em anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes e um grande canal que levava ao março. Os templos eram adornados com ouro, prata e um metal misterioso chamado oricalco, que brilhava como fogo. Os Atlantes eram um povo nobre e poderoso, mas com o tempo, a ganância e a arrogância corromperam seus corações. Eles tentaram conquistar Atenas e outras nações, mas foram derrotados. Como punição por sua soberba, os deuses enviaram terremotos e inundações violentas, que fizeram a ilha inteira afundar no mar. É uma história e tanto, não é? Mas onde ela estaria? A primeira e mais óbvia pergunta é: onde procurar por Atlântida? Se levarmos a descrição de Platão ao pé da letra, além das colunas de Hércules, a busca nos leva diretamente para o Oceano Atlântico. Muitos exploradores e teóricos acreditaram que a ilha poderia estar em algum lugar no meio do oceano, talvez como parte da dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas submarinas. Alguns até sugeriram que ilhas como os Açores ou as Canárias seriam os picos remanescentes da grande ilha afundada. Essa teoria ganhou muita força no século XIX com o livro de Ignatius Danelli, Atlantis, The Antediluvian World. Ele defendia que a Atlântida era real e a origem de todas as civilizações antigas, como a egípcia e a maia. A ideia de uma ponte de terra no Atlântico era popular, mas a geologia moderna, com a teoria das placas tectônicas, mostrou que um continente inteiro não poderia simplesmente afundar no oceano da noite para o dia. Então, a busca no meio do Atlântico perdeu bastante força entre os cientistas. Com a teoria do Atlântico em xeque, os pesquisadores começaram a olhar para outros lugares, reinterpretando a localização descrita por Platão. Uma das teorias mais populares e cientificamente plausíveis aponta para o mar Mediterrâneo, mais especificamente para a ilha de Santorini, na Grécia. Santorini, na verdade, é o que restou de uma ilha muito maior chamada Teira, por volta de 1600 a.C. Teira foi palco de uma das maiores erupções vulcânicas da história. A explosão foi tão violenta que o centro da ilha desmoronou, criando a caldeira que vemos hoje e gerando tsunamis gigantescos que varreram o Mediterrâneo. Essa catástrofe coincidiu com o declínio da civilização minoica, uma cultura avançada que floresceu na ilha de Creta e tinha laços comerciais com Teira. Os minoicos tinham cidades sofisticadas, palácios sem muralhas, uma arte incrível e dominavam o comércio marítimo. A descrição de uma civilização rica, poderosa e destruída por um desastre natural se encaixa muito bem. Será que Platão ouviu histórias sobre a destruição de Teira e a usou como inspiração para a sua Atlântida? A cronologia não bate exatamente com a de Platão, que falava em 9.000 anos antes de seu tempo, mas muitos estudiosos argumentam que pode ter havido um erro de tradução, transformando centenas em milhares. Mas e se a resposta não estiver no mar, e sim em terra firme? Outras teorias fascinantes levam a busca para lugares inesperados. Uma delas sugere que Atlântida poderia estar na Espanha. Pesquisadores usando imagens de satélite identificaram formações estranhas perto do Parque Nacional de Do Ana,
no sul da Espanha. A área, que hoje é um pântano, já foi uma grande baía no passado. As imagens revelaram o que parecem ser estruturas retangulares e anéis concêntricos, muito semelhantes à descrição da capital Atlante. A teoria é que um grande tsunami, possivelmente vindo do Atlântico, teria varrido a cidade, soterrando-a sob a lama. Escavações na região encontraram vestígios de uma cidade antiga destruída por múltiplas inundações. Ainda não há uma prova definitiva, mas a semelhança com a história de Platão é impressionante. Outras localizações propostas incluem a Sardenha, Malta, a costa da Turquia e até mesmo a Antártida, coberta de gelo ou as Américas, com teóricos ligando a Atlântida às civilizações pré-colombianas. Cada teoria tem seus defensores e suas evidências, o que só aumenta o mistério. Independentemente da localização, a causa do fim de Atlântida é sempre um cataclismo. Platão fala do terremotos e inundações violentos. Isso nos leva a pensar sobre o poder destrutivo da natureza. Vamos visualizar a cena. Imagine uma civilização no auge de seu poder. Cidades movimentadas, comércio próspero, pessoas vivendo suas vidas. De repente, a terra treme violentamente. Prédios desmoronam, o chaussee abre, o pânico se instala. E antes que qualquer um possa entender o que está acontecendo, uma onda colossal, um tsunami de proporções bíblicas, surge no horizonte. Uma muralha de água com dezenas, talvez centenas de metros de altura, avançando implacavelmente sobre a terra. Não há para onde correr, não há onde se esconder. Em questão de horas, a onda varre tudo: cidades, campos, pessoas. A ilha inteira é engolida pelo mar, desaparecendo sob as águas turvas, como se nunca tivesse existido. Esse cenário terrível é perfeitamente compatível com eventos geológicos reais, como a erupção de Tera, ou um grande terremoto seguido de tsunami no Atlântico. A descrição de Platão, que parece fantasiosa, pode ter sido baseada em memórias distorcidas de um desastre real que marcou profundamente a memória coletiva dos povos antigos. A ideia de que uma civilização inteira pode ser apagada do mapa em um instante é assustadora e nos faz refletir sobre a nossa própria vulnerabilidade. Então, voltamos à pergunta inicial. Atlântida foi real? A grande maioria dos historiadores e arqueólogos hoje acredita que Atlântida, como descrita por Platão, é uma ficção. Eles argumentam que Platão criou a história como uma alegoria filosófica. Seria uma forma de alertar os atenienses sobre os perigos da arrogância, do imperialismo e da corrupção moral. Na história, a humilde e virtuosa Atenas antiga consegue derrotar a poderosa e arrogante Atlântida. A mensagem é clara: a virtude e a moderação são mais importantes que a riqueza e o poder. A destruição da cidade pelos deuses seria o castigo final pela sua decadência moral. Nessa interpretação, procurar por Atlântida no fundo do mar seria como procurar pelo reino de Nárnia em um guarda-roupa. A cidade nunca existiu fisicamente, mas sim na imaginação de Platão para ilustrar um ponto filosófico. Essa visão é a mais aceita no meio acadêmico, mas convenhamos, é bem menos emocionante, não é? A ideia de uma cidade perdida continua a nos cativar muito mais. Mesmo que Atlântida nunca tenha existido como um lugar físico, o seu legado é inegável. O mito de Atlântida se tornou um arquétipo poderoso na cultura ocidental, a história da utopia perdida, do paraíso que foi destruído pela própria falha humana. Essa narrativa ecoa em inúmeras outras lendas ao redor do mundo, como a terra de Laionis, na mitologia celta, ou as cidades submersas de Is, na Bretanha, e Vinita, no Mar Báltico. Seriam todas essas histórias ecos distantes de um mesmo evento catastrófico, ou apenas a tendência humana de criar mitos sobre paraísos perdidos? A busca por Atlântida também inspirou incontáveis livros, filmes, jogos e teorias, desde Júlio Verne com 20.000 léguas submarinas até as aventuras de Indiana Jones. Ela se tornou um símbolo da nossa curiosidade insaciável sobre o passado e sobre os mistérios que o nosso planeta ainda esconde. Atlântida representa a busca por conhecimento, a vontade de explorar o desconhecido e a esperança de que, talvez, existam maravilhas ainda não descobertas esperando por nós. E se houvesse uma outra possibilidade? E se a verdade estiver em algum lugar no meio do caminho? Talvez Platão não tenha inventado a história do nada, mas também não a tenha relatado com precisão histórica. É possível que ele tenha se baseado em uma tradição oral muito antiga, uma memória fragmentada de uma civilização real da Idade do Bronze, como a minoica, que sofreu um colapso repentino. Ao recontar a história, ele pode ter exagerado as dimensões, mudado a localização
e adicionado seus próprios elementos filosóficos para se adequar ao seu propósito. A história teria sido passada de geração em geração, de egípcios para gregos, como o próprio Platão sugere, se transformando e se embelezando no caminho. Nesse caso, a Atlântida de Platão seria um híbrido de fato e ficção, uma lenda construída sobre um núcleo de verdade histórica. Essa ideia nos permite manter o fascínio pelo mistério, ao mesmo tempo em que reconhecemos as evidências arqueológicas e geológicas. Talvez nunca encontremos um portão dourado com a inscrição Bem-vindo à Atlântida, mas podemos continuar a encontrar peças desse quebra-cabeça, descobrindo mais sobre as incríveis civilizações do passado e os desastres que as moldaram. No final das contas, o mistério de Atlântida permanece. Não temos uma resposta definitiva, e talvez essa seja a beleza da história. Ela nos força a questionar, a imaginar e a explorar. Seja uma alegoria filosófica, uma memória distorcida de uma catástrofe real ou uma civilização perdida, esperando para ser redescoberta, Atlântida continua a viver em nossa imaginação coletiva. Ela nos lembra da grandiosidade das civilizações antigas, da fragilidade da existência humana diante das forças da natureza e da nossa busca eterna por respostas sobre quem somos e de onde viemos. A jornada em busca de Atlântida é, na verdade, uma jornada em busca de nós mesmos. E você, o que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Atlântida foi real ou é apenas um mito? Qual teoria faz mais sentido para você? Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre esse enigma fascinante. Obrigado por assistir e por embarcar nessa aventura conosco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações. 8. A próxima.